Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A vinda do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento a soprar muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas, que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam a morar ali em Jerusalém judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam a dizer. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: "Estas pessoas que estão a falar assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos a ouvir essa gente a falar na nossa própria língua, a respeito das grandes coisas que Deus tem feito?" Todos estavam admirados e sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: "O que será que isto quer dizer?" Mas outros gozavam dizendo: "Este pessoal está bêbado." A mensagem de Pedro. Então Pedro levantou-se, juntamente com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: "Meus amigos judeus, e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vos vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas como vocês estão a pensar, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está a acontecer é o que o profeta Joel disse: É isto que vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os vossos filhos e as vossas filhas anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. E em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumo. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos." Pedro continuou: "Homens de Israel, escutem o que eu vos vou dizer. Deus mostrou-vos que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois através de Jesus Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no vosso meio, como vocês sabem muito bem. Deus, pela sua própria vontade e sabedoria, já tinha decidido que Jesus seria entregue nas vossas mãos, e vocês mesmo o mataram por mãos de homens maus, que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: E eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso o meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho-te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu tens-me ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria." E Pedro disse mais isto: "Meus irmãos, eu preciso de falar claramente com vocês sobre o patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado.
e o seu túmulo encontra-se aqui até hoje. Ele era o profeta e sabia que Deus lhe tinha jurado que um dos seus descendentes seria rei, como ele. Davi sabia que se Deus ia fazer e por isso falou sobre a ressurreição do Messias. Davi disse: Ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas disso. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como tinha prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão a ver e a ouvir agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Senta-te do meu lado direito, até que eu ponha os teus inimigos como estrado debaixo dos teus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isto, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os vossos pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: Saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditam na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. A vida dos primeiros cristãos. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que queriam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, reuniam-se no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao seu grupo as pessoas que iam sendo salvas.